Amém. Nós queremos, Senhor, convidar os teus santos anjos para virem até este lugar, para entrarem em nossas casas. E que os santos anjos estabeleçam a ponte entre nós todos neste momento. Nós te pedimos que o Senhor possa enviar os teus santos anjos para todos os rincões deste país, para onde quer que esteja alguém que neste momento nos escuta. E nós te pedimos, pelos teus santos anjos, que o Senhor faça o nosso espírito receber a iluminação da fé, a fim de que nós sejamos inundados pela tua palavra. Nós cortamos todo tipo de presença maligna, nós desautorizamos toda e qualquer ação diabólica, toda e qualquer atividade carnal, que de alguma maneira queira nos impedir de beber da tua palavra e do teu espírito nessa hora. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que pelo sangue vivificador de Jesus Cristo e pelo poder vivo do Espírito Santo, nós sejamos envolvidos numa atmosfera sobrenatural para recebermos de Ti. A Tua palavra é Espírito e vida. A Tua palavra é cortante e penetrante como uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. A Tua palavra é luz. É luz. Outorga-nos espírito de revelação nessa hora, para que nós possamos Te conhecer. Senhor, assim como alguém que conecta um dispositivo a uma fonte de energia, conecta-nos agora ao Espírito Santo, para que a força, o poder do Teu Espírito possa circular em nós nesse momento. Jesus, nós precisamos tanto de Ti. Recebe-nos. Vivifica-nos. Faz-nos entrar neste lugar de intimidade no Teu coração divino. Coloca-nos agora sob o campo de força do Teu sagrado coração, para que neste momento a radiação do Teu coração possa fluir através de nós, em união com o Imaculado Coração de Maria, para que nós falemos, para que nós escutemos totalmente rendidos à Tua palavra. Amém. O tema que me foi apresentado é profético. Fala sobre profetas. E diz que um profeta não deve negociar a sua palavra, não deve negociar a revelação, não deve de nenhum modo perder conexão com a originalidade da palavra que lhe foi entregue pelo Senhor, mas deve ficar firme nela. Mas é próprio do profético que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Um profeta não é alguém que está distraído entre as coisas do mundo e que é surpreendido por uma palavra invasiva de Deus. Isso pode acontecer algumas vezes.
Mas o normal de um profeta é que ele tenha um espírito afinado, para que ressoe nele o timbre do Espírito Santo, a fim de que ele escute a voz de Deus, ele saiba o que o Senhor está falando. Portanto, sobretudo, o profeta é alguém que escuta, é alguém que sente, é alguém que toca espiritualmente, é alguém que vê, é alguém que manifesta o que viu. O profeta é alguém que está aberto à disposição da voz do Senhor, para que Deus possa falar com ele, falar através dele. E por isso o profeta é alguém que não se encaixa muito nos padrões e que escapa de todas as catalogações possíveis, porque ele está totalmente disponível para aquilo que o Senhor quiser fazer dele. É por isso que um profeta não é muito bem entendido, ele está acima das circunstâncias, ele vê mais longe, ele vê o que ninguém vê, ele escuta o que ninguém escuta. O seu coração foi sensibilizado pelo amor do Senhor. O profeta é um amigo de Deus, é alguém que preza pelo coração do Senhor, é alguém que está chagado de um amor por Deus que o faz importar-se com o Senhor em primeiro lugar. E por isso, o profeta está preocupado com o seu amigo Deus, se ele é honrado ou não, se ele é obedecido ou não, como está a sua fama na terra, como Moisés, que ouviu o coração queixoso, a confidência de Deus, que ele disse: Moisés, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer um novo povo a partir de ti. E ele disse: Senhor, não. Como é que vai ficar a tua fama entre as nações? Eu estou preocupado com a tua fama. Eu não estou preocupado comigo, eu não estou preocupado se vai pegar bem, eu não estou preocupado se as pessoas vão entender ou não. Mas o que vão dizer de ti é a tua fama. Eu sou fascinado pela tua glória. Eu quero que o teu nome seja enaltecido. Eu quero que tu sejas conhecido. O profeta é alguém que está preocupado com o coração de Deus. E por isso ele tem um olhar mais profundo. Ele olha para a realidade inteira, não a partir do que dizem os jornais, não a partir do que dizem os especialistas, não a partir do que fala a mídia, mas ele olha a partir da palavra de Deus. Este é o seu ângulo de visão, esta é a sua perspectiva. Ele enxerga tudo a partir de Deus e da sua palavra viva. E quando nós vemos a palavra, quando o nosso coração se dobra diante do Senhor com a palavra em mão, nós percebemos que tudo aquilo que acontece está sendo regido e orquestrado por Ele para que a sua glória reapareça, para que os seus filhos possam conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. A Escritura diz que Ele faz tudo, Ele dirige toda a história propter electus, por causa dos eleitos. E São Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem dos seus filhos, para o bem daqueles que estão em harmonia com a sua vontade, com os seus desejos, com os seus desígnios. Nenhuma crise, nenhuma situação ruim é um detalhe que escapou do controle da sua soberania. Não é.
Ele nunca se ausentou do seu trono. Ele está no controle de tudo. E quando nós vemos a história sagrada, nós percebemos que toda vez que um avivamento está para explodir, ele é precedido por um momento de crise, por um momento de desorganização, por um momento de desarticulação. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Foi assim que aconteceu no dilúvio. Uma crise universal, depois da qual começou um reavivamento da terra. Noé e a sua família povoaram tudo de novo com a vida que estava dentro da arca, com aquela vida interior, com aquela vida que estava represada dentro da arca. A terra foi novamente avivada. Assim aconteceu com a escravidão do povo de Israel, que foi para o Egito e permaneceu lá debaixo de servidão, sob a mão forte do faraó. Deus veio e com prodígios retirou o povo para que ele entrasse na terra prometida e não apenas pudesse repovoá-la, desalojando os outros povos, mas sobretudo pudesse servi-lo em obediência. Em obediência à sua lei, à sua vontade. Do mesmo jeito, quando o povo saiu da sua terra durante o exílio, aquela crise precedeu o retorno, em que o templo do Senhor foi reconstruído em primeiro lugar, em que o povo entendeu a necessidade de permanecer fiel à lei, à aliança. Eles reconstruíram o templo, e dessa vez o avivamento foi um avivamento sacrificial, um avivamento do cumprimento religioso de tudo aquilo que o Senhor havia determinado a Moisés. Do mesmo jeito, quando o nosso Senhor morreu, tudo parecia perdido, mas depois ele ressuscita e vem Pentecostes e começa um avivamento centrado na proclamação da palavra, acompanhada de sinais e prodígios. E ao longo da história, crises foram acontecendo. Os bárbaros destruíram todo o Império Romano, parecia que a igreja seria devorada. Mas naquele momento surgiram os mosteiros que transformaram a Europa numa civilização. Depois do Renascimento, parecia que a igreja ia sucumbir a toda aquela devassidão, aquele relaxo moral. Então apareceram grandes santos reformadores. Já antes de que tudo isso acontecesse, São Francisco, São Domingos, a igreja cresceu pelas Américas e veio o mundo afora. Do mesmo jeito, a palavra diz que haverá uma crise no final dos tempos, chamada de grande tribulação. E ao final dessa crise, Jesus voltará gloriosamente para julgar os vivos e os mortos. Portanto, toda vez que acontece uma crise, Deus está nos falando coisas, Ele está nos instruindo, Ele está nos orientando, Ele está nos exortando a alguma lição que o Senhor está querendo nos dar. E um profeta é alguém que tem o ouvido aberto para entender o que o Senhor está querendo nos dizer. São Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito diz expressamente
que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ações de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Essa palavra nunca esteve tão atual. As ideologias que apareceram no final do século XX chegam para destruir a própria noção de matrimônio, para destruir a família tal como concebida por Deus na obra da criação. E é impressionante como isso de que proíbem alimentos também hoje virou moda. Você tem pessoas que são tão loucas que elas são abortistas e veganas. Elas são a favor de que se matem os bebês no ventre das suas mães, mas são totalmente contra o extermínio de animais para o consumo. Como explicar essa incoerência? São Paulo diz, em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento deles, para que não conheçam. Ou seja, nós temos a operação disso que ele chama aqui de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que levam pessoas abertamente à apostasia. E não apenas a apostasia individual, mas a apostasia de Estado. Nós entramos no ano de 2021 vendo um panorama mundial desolador. Nações inteiras entregues à tirania do pecado. A lei de Deus não está sendo apenas despedaçada, mas desobedecê-la se está tornando lei, está se tornando virtude. Os homens querem fazer com que a desobediência ostensiva dos mandamentos de Deus, da sua palavra, se torne normativa. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo ele diz, capítulo 3, nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Desta gente, afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É impressionante isso. Nós nunca tivemos tanta informação religiosa circulando por todos os lados através das redes sociais, mas nunca tivemos tanta ignorância de Deus. Os homens não conhecem a Deus. Tem informações sobre Ele, mais ou menos como aquelas que se obtêm teoricamente em livros, mas não o conhecem. Como Janes e Jambres existiram a Moisés, assim também estes homens de coração pervertido
reprovados na fé, tentam resistir à verdade, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como o foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram. E um pouco abaixo ele diz: eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, Ele que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão essa doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido, pela coceira nos ouvidos de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Eu queria me concentrar sobre essa expressão, consagra-te. É ela que está no centro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje. Por quê? Porque o panorama está claro. O panorama é este. As pessoas acreditam em qualquer coisa, e não importa se elas são supostamente inteligentes, se elas têm formação científica, se elas têm formação acadêmica. Elas acreditam cegamente em tudo aquilo que os outros dizem. Por quê? O espírito deste mundo cegou o seu entendimento. A operação de um espírito de... Jesus diz no capítulo 21 de São Mateus, falando sobre o fim do mundo, o seguinte: os discípulos perguntam no versículo 7, mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber se tudo isso vai se cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo, não sigais após eles. Vede que não sejais enganados. Outras traduções dizem, cuidai para não ser desenganados. Tomai cuidado, acautelai-vos para não ser desenganados. O que Jesus está dizendo aqui é o mesmo que São Paulo está dizendo nesses trechos que nós lemos. Há um espírito de engano. Um espírito de engano passando pelo mundo. Um espírito de engano cegando a cabeça das pessoas. E note que Jesus, quando fala sobre a confusão que haveria de anteceder o seu retorno, ele não fala, olha, fujam para as montanhas. Ele não diz, armazenem alimentos. Ele não diz, olha, eu quero que vocês se juntem uns com os outros aqui e acolá. Não. O que ele diz é, tomem cuidado com o engano. Tomem cuidado com o engano. Porque há um espírito de engano em operação no mundo. Um espírito de engano que leva o coração dos homens ao fanatismo da mentira. Em João capítulo 8, Jesus chama o diabo de pai da mentira. E diz que os fariseus eram filhos do diabo. Por quê? Porque eram filhos da mentira. Ora,
Hoje nós temos uma impermeabilidade mental em muitas pessoas. Nós vemos isso às vezes dentro das nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos parentes, talvez dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, pessoas que estão cegas, obcecadas. Doutrinas de demônios sendo espalhadas por todos os lares, por todos os lugares, que pervertem o sentido da Escritura, que invertem aquilo que a palavra de Deus nos diz, que liquefazem a doutrina da igreja em ideologias. São Paulo diz a Timóteo, no trecho que nós lemos, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé. E em 2 Tessalonicenses, quando ele fala sobre o fim do mundo, ele diz: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que nós estamos vendo é uma apostasia generalizada por todos os lados. Uns abandonam a fé, outros mudam o sentido da fé. Porque a fé cristã é um edifício. E não tem como você derrubar uma coluna e não derrubar o edifício inteiro. Não há modo de que isso aconteça. Mas o que nós estamos vendo é uma apostasia criada com sabor de evangelho. Uma apostasia simpática. Uma apostasia investida de autoridade externa. Uma apostasia que troca Deus pela criatura. Uma apostasia que tira o Deus que se fez homem do centro e coloca no lugar um Deus que se fez terra. Uma apostasia que é plenamente conforme a mentalidade do espírito deste mundo. Nós estamos vivendo dias de profunda apostasia. Esta é a palavra que resume o abandono generalizado da fé por tantos fiéis e por tantos que deveriam ensinar a fé para o povo. Mas São Paulo diz a Timóteo, de uma maneira clara e contundente: quanto a ti, consagra-te ao teu ministério. São Pedro diz, na sua primeira epístola, ele diz, ou melhor, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 17. Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Portanto, o Senhor faz um juízo. Que juízo é esse? Juízo é discernimento de um e de outro. É separação de um e de outro. Juízo é quando Deus vem e coloca uns de um lado e outros de outro. Juízo é quando Deus faz ficar claro quem é e quem não é. Juízo é quando Deus peneira tudo e vê o que sobra. Quem é o remanescente? Quem é o que ficou? Durante esses dias em que nós estamos com a peste circulando sobre o mundo, Deus tem sacudido a igreja. E muita gente que estava podre caiu. Não volta.
Quem estava só de aparência não volta. Quem estava só de oba-oba não volta. Quem estava apenas querendo diversão, satisfação egoísta, não volta. Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas esse não é o único juízo. Há um juízo sobre a palavra pregada, em que está ficando cada vez mais claro quem está com Jesus e quem está com o anticristo. Quem está com o evangelho eterno ou quem está com o espírito do mundo, que age nos infiéis. Deus está penetrando todos os ambientes e o tempo da hipocrisia está acabando. O botão de contraste está sendo cada vez mais acionado e Deus está deixando bem claro quem é e quem não é. Nós estamos vendo de todos os lados a mão de Deus fazendo máscaras caírem. Vocês estão vendo pessoas com máscaras no rosto. Mas espiritualmente o Senhor está tirando as máscaras. Não essas máscaras que a gente usa materialmente. As máscaras existenciais. Elas estão caindo. Nós estamos vendo. Quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho e quem não crê nele. Deus vai tirar as máscaras. De quem teme o seu nome, de quem está na sua presença. Mas o Senhor não pode enviar-nos um avivamento para ele cair nas mãos de gente superficial, de gente imoral, de gente ambiciosa, de gente que quer engarrafar a graça de Deus para colocar o seu selo, a sua marca. Por quê? Vinho novo, odres novos. O vinho novo que Deus tem para derramar não pode cair sobre odres velhos. Sobre odres que já estão enrijecidos, envelhecidos no pecado. Há uma unção para ser liberada sobre a nossa geração. Deus quer rasgar os céus e derramar sobre a igreja, sobre os seus filhos, um reinício na continuidade, uma intensificação da fé que já existe. Mas ele não pode fazer isso sem antes nos submeter à aprovação. E é o que São Pedro fala um pouco antes. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, que como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Noé viveu a vida inteira construindo uma arca. Vocês acham que quando o céu começou a se armar para derramar o dilúvio, ele ficou triste? Não. Quando vem uma crise, quando Deus sacode tudo de um lado para outro, é porque ele está posicionando quem é dele, a fim de que esteja no lugar certo para receber o descarregar do seu poder caindo do céu. Amém. É isso que o Senhor está fazendo conosco, o Senhor está nos tratando. Consagra-te. Consagra-te. É isso que diz São Paulo a Timóteo. E é isso que o Espírito está nos dizendo hoje. Nós talvez tenhamos nos viciado em ministérios. Nós tenhamos talvez nos viciado no ativismo das nossas ocupações, dos nossos trabalhos ministeriais. Vocês vejam, hoje nós estamos aqui realizando esse evento que habitualmente reúne milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. O Senhor mesmo reduz um pouco o trabalho. Por quê? Porque Ele quer que nós nos fixemos nele. Ele quer tratar o nosso caráter. Ele quer tratar a nossa personalidade. Consagra-te. Você precisa ser tratado por Deus. O que é ser consagrado? Ser consagrado é se entregar. É se separar de tudo aquilo que não é Deus, de tudo aquilo que não é a fé.
é cortar um cordão que me amarra a tudo aquilo que é profano. Consagra-te, dedica-te a Deus, vai para o lugar oculto, vai ser tratado pelo Senhor, porque nós precisamos ser profetas, nós precisamos ser amigos de Deus. Se nós não formos amigos de Deus, se nós não conhecermos o Senhor como amigos, o que vai acontecer é que nós vamos trocá-lo, negociando a palavra dele com o espírito do mundo. Houve um momento na história de Israel em que todos estavam debaixo de uma grande confusão. Foi o período dos juízes. Ninguém sabia quem mandava, ninguém sabia quem governava. Era um momento de desorientação geral. Era um momento de dispersão. Um momento parecido com este momento de desagregação que nós estamos vivendo. E justamente nesse momento, Deus levantou um homem chamado Sansão. A sua mãe era estéril. O anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma, pois, muito cuidado de não beber doravante, nem vinho, nem bebida forte. São Paulo diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E como é que nós nos enchemos do Espírito de Deus? Nós nos enchemos do Espírito de Deus quando nós nos trancamos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e vamos beber do Pai. Vamos beber da fé. Vamos deixar o Espírito tratar o nosso caráter. Tirar de nós aquilo que precisa ser tirado. Não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. O Senhor está dizendo para você: para de conceber alimento impuro. Para de alimentar a sua mente com informações profanas, erradas. Separa-te um pouco. Porque você está concebendo uma intervenção maravilhosa de Deus na história. Está para aparecer um poder de Deus que vai libertar Israel dos filisteus. Está para surgir. Está para arrebentar um avivamento que vai tirar os filhos de Israel do controle dos filisteus. Você está concebendo isso. Portanto, não coma coisa impura. Coma a palavra, coma a fé, coma a doutrina dos santos, medite, se alimente, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é pura. A navalha não tocará a sua cabeça, porque este menino será nazireu de Deus, consagrado de Deus. Desde o seio de sua mãe, será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. A navalha não passará pela sua cabeça, porque ele será nazireu, ele será consagrado de Deus. Os padres da igreja diziam que o cabelo é símbolo da sabedoria. Engraçado que vim dizer isso para vocês é um careca. O símbolo da sabedoria. Por quê? Porque é o que sai da mente. São Paulo diz aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. E ele diz: o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Para ele parecem loucuras. Mas o homem espiritual julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Nós temos a mente de Cristo. Os cabelos de Sansão representam a sabedoria da fé quando ela é meditada e ela sai de nós. Ela sai da nossa mente. São Paulo diz que um dos elementos da armadura do cristão é o capacete da salvação. Ou seja, os nossos pensamentos precisam ser
tomados pela luz da fé. Nós precisamos nos dedicar verdadeiramente à oração. Nós precisamos orar no Espírito, tomar a palavra, estar com Deus, ser amigos de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer te separar de tudo. Ele quer te tirar do oba-oba. Ele quer te fazer ter um momento com Ele. Deus está querendo estar a sós com você para tratar o teu caráter, porque a verdade é que há muitos servos que estão negociando a palavra profética através das suas condutas delituosas e porque não tem coragem de ter um confronto com o pecado. Nós precisamos deixar o Senhor confrontar o nosso pecado. É claro que você vai encontrar ideologias que te justifiquem no pecado. Então você vai começar a inventar desculpas para respaldar o seu modo de ser, a sua desobediência, a sua conduta liberal, libertina, melhor dizendo. E quantos, às vezes estão até no púlpito, estão ensinando, estão orando, estão pregando, mas não fazem esse confronto corajoso do seu caráter com a palavra. A palavra começa a crescer na sua mente, como ela te confronta, você passa a navalha na sua cabeça. Você diz, olha, eu estou mudando de assunto, eu não quero pensar nisso. Agora eu vou dar uma folga para mim e eu vou me entregar. É exatamente aquele quadro que São Paulo apresentou a Timóteo. Homens egoístas, avarentos, etc. Amigos dos prazeres e não de Deus. Amigos dos prazeres e não de Deus. O Senhor quer ter amigos na terra. Mas os amigos que Ele quer ter, aqueles que estão sendo convidados, estão dizendo para Ele, não, eu tenho que arar uma terra que eu comprei, eu tenho que me casar, eu tenho que fazer alguma coisa. Senhor, eu não posso ir estar contigo no teu banquete, eu não quero atender ao teu convite. O Senhor quer ter amigos, mas nós somos amigos dos nossos próprios prazeres. Quando é que você vai ter coragem de confrontar o seu pecado e de deixar o Senhor te derrubar do pedestal? Você engana as pessoas, mas não engana o Espírito Santo. Deus vê o que você faz escondido. Deus sabe são os desejos do teu coração que você não quebra na presença dele. Espertinho, né? Tá querendo dar uma de malandro com Deus? O juízo começa pela casa de Deus. A mão do Senhor está passando, ela está separando. Muita coisa acontecendo. Muita gente impressionada. Não é obra do homem, não é coisa do homem. Há uma limpeza que precisa ser feita, porque diferentemente de nós, Ele não dá as suas pérolas para os porcos. Ele não entrega as suas pérolas para os cães. Ele entrega o seu tesouro, a sua vida, a sua graça, o seu bem, a sua intervenção, para quem se deixa tratar por Ele. Para quem diz, Senhor, a minha vida é um cheque em branco, toma Jesus, escreve o que o Senhor quiser nela. É o Senhor que faz em mim o que o Senhor quer. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero que o Senhor determine tudo aquilo que eu tenho que fazer e tudo aquilo que eu tenho que viver.
Eu não negocio a palavra, eu não negocio Jesus. Eu quero ser profeta, eu quero ouvi-lo, mesmo que seja duro, mesmo que seja terrível, eu aceito passar pelo crivo da correção. Eu aceito ser reformado na minha conduta. E Deus é bom, porque aquele homem que ora de verdade, que não é um ativista, que não está apenas se comportando como um produtor de conteúdo, que tem que dizer algo para alguém, mas é alguém que vai estar com o Senhor simplesmente porque tem prazer de estar com Ele, porque Ele é o seu amigo. É impressionante como Deus vai trabalhando em nós e vai desarraigando até os vícios mais profundos, até aqueles que são menores. Por quê? Porque a obra de redenção que o Senhor Jesus realizou na cruz não é um trabalho imperfeito. A cruz é a obra completa. Tudo está consumado. O que eu tenho que receber é o tratamento dele em mim. O que eu preciso obter é a intervenção dele em mim. Como é bom quando Deus nos coloca debaixo da sua disciplina. Na cena da anunciação, São Lucas diz que o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Ele diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E fala: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela pergunta: como se fará isso, se eu não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Qual é a resposta que lhe dá a Santíssima Virgem? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ela entregou um cheque em branco. Ela diz: eu não me pertenço, eu me rendo. Eis aqui a serva, eis aqui a escrava. Eu quero me consagrar. Eu me consagro, eu não me pertenço a mim mesmo. Eu não me quero roubar das tuas mãos. Eu me entrego definitivamente com um ato irrevogável. E faça-se em mim a tua palavra. Faça-se em mim aquilo que tu quiseres. Nós estamos vivendo um tempo de consagração. A palavra é consagração. Antes de cair sobre a terra a unção de um avivamento, é preciso que seja recebida o azeite da consagração, a unção da consagração. De homens e mulheres que se entregam ao Senhor, que querem estar à disposição do Senhor, que querem acolher o Senhor, que deixam-se definitivamente tratar pelo Senhor. É por isso que quando a Santíssima Virgem diz àqueles homens na boda de Caná: fazei tudo o que ele vos disser, ela estava falando da vida dela. Fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo. É hora de nós nos jogarmos aos pés do Senhor, de nós nos atirarmos na presença do Senhor. É hora de nós nos rasgarmos da presença do Senhor. É hora de nós nos despirmos
de todo espírito presunçoso. É hora de nós deixarmos de lado toda mentira. Será que o que Deus tem feito conosco não tem sido suficiente para nos colocar numa posição de humildade, de dependência radical nas mãos dele? Eu quero te convidar hoje a ser radical com o Senhor, a entregar tudo, a dar-se inteiramente, a se lançar sem reservas nas mãos dele, para deixá-lo escrever a tua história na mais completa obediência, na total submissão, na mais rendida sujeição. Meu irmão, se o mundo está caindo em apostasia, nós vamos cair em consagração. Se o mundo está dizendo o que está dizendo Salmo 2, sacudamos para longe de nós o seu jugo, quebremos as suas correntes. Nós chegamos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, me acorrenta. Senhor, coloca sobre mim o jugo da tua cruz. Senhor, eu não quero me largar de ti. Eu quero me fazer teu servo, eu quero ser teu escravo. Eu me coloco completamente sob a tua dependência. Eu quero ter a alegria de não saber qual será o próximo passo, para que o Senhor me diga qual será. Eu quero ter o privilégio de não saber o que vai acontecer comigo amanhã, porque eu confio, e eu escolhi ser servo, eu escolhi estar na tua dependência. Eu quero ser profeta, portanto, eu não quero falar de mim mesmo, nem dos meus sonhos, nem das minhas intenções. Eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero falar a tua palavra, eu quero fazer aquilo que o Senhor manda. Se os homens estão te traindo, se os homens estão te abandonando, Jesus, eu quero ficar aqui aos teus pés, nem que reste apenas eu. Mesmo que eu precise ir para a prisão, para a cadeia, mesmo que eu tenha que sofrer o martírio da opinião pública fanatizada pelos influencers, influenciados por doutrinas de demônios, mesmo que tudo isso aconteça comigo, eu não volto mais atrás na minha decisão. Eu sou teu. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor que és tu, e eu quero ser radical na minha entrega. Eu quero me lançar verdadeiramente aos teus pés. Eu quero te pertencer. Deus está chamando a sua igreja para um tempo de consagração, para você não ser de mais ninguém a não ser dele. Deus está pegando a sua igreja e está dizendo: vem comigo para o deserto. Como disse ao profeta Oséias: eu te levarei ao deserto e falarei ao teu coração coisas maravilhosas. Deus nos está tirando dos holofotes para nos colocar debaixo do foco do seu Espírito. Deus está fazendo como o Apocalipse diz que Ele fará com a igreja gloriosa. Está nos dando asas de águia para contemplarmos o sol frente a frente, numa contemplação extasiante e maravilhosa, mas ao mesmo tempo para a gente fugir para o deserto a fim de estar com Ele apenas. O Apocalipse diz que lá no deserto a mulher é alimentada por 2 tempos, 1 tempo e meio tempo, 3 anos e meio, que corresponde à vida do ministério público do Messias. Ele está nos chamando para viver no deserto e receber a sua palavra, para sermos tratados por Deus, para sermos alimentados por Ele. Como o povo de Israel foi alimentado pelo maná, o Senhor está nos alimentando com a palavra que sai da sua boca. Ele está tratando o nosso caráter para que nós sejamos a igreja gloriosa que Ele quer preparar para o seu retorno. Nós não sabemos quando será, mas nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos ser inteiramente preparados por Ti.
Nós queremos ser calçados com a preparação do Evangelho. Você está disposto a viver essa consagração ao Senhor? A ser dele? Você está disposto a abandonar todas as vaidades, todas as importâncias dessa terra e a voltar para o lugar simples, humilde, silencioso, escondido, que são os pés do Senhor? Aquele lugar mais maravilhoso, em que nós precisamos derramar as nossas lágrimas de arrependimento, lavando os pés de Jesus com as nossas lágrimas, e enxugando com os nossos cabelos, isto é, com o confronto diário com aquilo que o Senhor coloca sobre nós. Rasgue seus pés dele. Derrame-se. Porque quanto mais você se humilhar, quanto mais a igreja dos nossos dias se humilhar, mais ela será exaltada. Quanto mais ela se quebrar aos pés dele, mais ela será reconstruída. O chamado é para a humildade, o chamado é para o quebrantamento, é para a contrição. O chamado é para nós termos um coração obediente, dócil, expectativo do Senhor. É para isso que eu te chamo. Consagra-te. Consagra-te ao teu ministério. Pode ficar em pé. Você que está em casa, se quiser, fique em pé, ou de joelhos, ou do jeito que você achar melhor. Coloque a mão no seu coração. Agora é o momento de você se entregar ao Senhor. É o seu confronto com Ele. É o momento de você dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Faz de mim o que tu quiseres. Eis o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É o momento de você se render, de se consagrar, de se entregar, de se sujeitar à disciplina do Espírito Santo. De você dizer: Senhor, até agora eu tenho feito do meu jeito, com as minhas pretensões, com as minhas presunções, mas hoje eu quero aprender de Ti. Eu quero receber de Ti. Eu quero ser inteiramente Teu. Eu quero ser tratado por Ti. Eu quero ser confrontado por Ti. Muda-me, transforma-me, renova-me, converte-me. Porque eu tenho que estar alinhado e amaciado pela força intensa da Tua palavra que cai sobre mim. Entregue-se a Ele. Com as suas próprias palavras, na simplicidade do teu coração. Entregue-se ao Senhor.